Coloquei para gravação, tá, pessoal? Então, o downstream é essa grande área que transforma o petróleo em coisas que são consumidas no dia a dia, né? As pessoas não consomem petróleo, elas compram gasolina, diesel, sei lá, querosene no avião, enfim, gás de cozinha. Então, é essa grande área. Eu trabalho no downstream, né? Na área dos derivados de petróleo. No mundo, existem companhias que são integradas, que têm tanto upstream e downstream. Então, as famosonas aí, grandes, né? A Shell, a Exxon, a Total é uma empresa francesa, a BP, que eu lancei aí, sei lá, a antiga Texaco, são empresas que têm produção de petróleo e refino de petróleo em qualquer lugar do mundo. O cara pode, tipo, a Shell produz petróleo no Brasil, por exemplo, e tem refinaria na Europa. A Petrobras é uma companhia integrada, que ela tem produção e refino, né? Grosso modo aqui no Brasil, mas já teve produção na África, já teve refinaria nos Estados Unidos, a famosa aí de Pasadena, né? Na Argentina. Então tá, as companhias de integração que tem tanto produção de petróleo quanto refino e comercialização. E as independentes são as que têm parte. Então tem, tipo assim, empresas que têm só uma refinaria ou várias refinarias, ou empresas que só produzem petróleo. Então, tipo, a Repsol é uma empresa que tem várias refinarias. A Anadarko é uma empresa dos Estados Unidos que só produz petróleo. Deu uma chat aqui. Opa. Então tá bom. E as NOCs, são as National Oil Companies, são empresas que também como a Petrobras, são empresas tipo assim, não necessariamente são as únicas empresas de um país, mas são as maiores empresas daquele país. Então, a Petrobras é uma NOC do Brasil, uma empresa nacional de petróleo. A PetroChina e a CNPC são duas grandes empresas nacionais de petróleo da China. A Equinor é uma empresa que agora era a antiga Statoil, ela é da Noruega. Então, a Pemex é do México. São empresas grandes de petróleo de um país, assim, né? Típicas, né? Tá. E outras duas coisas que são mais da economia, né? Não sei se todo mundo sabe, mas o que é commodity? Mas commodity é um produto meio, vamos dizer, que com uma característica determinada, né? Então, tipo assim, o petróleo, ele aquele fluido ali escuro, é mais ou menos uniforme, que o preço é determinado no mercado internacional. Então, assim, o petróleo, grosso modo, né, teoricamente, se é produzido, o mesmo petróleo é produzido no Brasil ou qualquer lugar do mundo, ele é petróleo, né? Você não distingue ele e fala assim, ele é o petróleo daquela empresa ou o petróleo daquele país. E isso vale para várias coisas, né? Então, tipo, o café, a soja, o minério de ferro, né? Tudo isso são commodities, são coisas que os preços são determinados no comércio internacional, pelos fluxos entre países e pelos contratos mesmo de papel, né? As promessas de venda. Então, tá, isso grosso modo é commodity. E arbitragem é uma coisa, também é um termo meio da economia, assim, que é uma operação sem risco. É o fato de ter o tempo ou a distância fazer com que exista um lucro certo. Então, tipo assim, num mercado, sei lá, né, nos Estados Unidos, o preço médio de venda de um produto é X e no Brasil o preço médio de venda desse produto é 2X. Então, o simples fato de uma empresa pegar dos Estados Unidos e trazer para o Brasil vai fazer com que ela tenha um lucro certo, né? Isso normalmente, a não ser que exista um mecanismo do tipo uma lei que impeça uma empresa de fazer isso, enfim, algum tipo de trava institucional, isso tende a, né, na economia tende a assumir. Isso vai durar por pouco tempo, né?
que as empresas começarem a agir nesse sentido, mais empresas vão começar a trazer esse produto, né, a pegar essa arbitragem, essa janela de arbitragem, e isso tende a se dissipar com o tempo. Ai, tá bom? Se vocês ainda tiver alguma dúvida, vocês me falam. Cadê? Vai, filho. Então tá. Eu não vou ficar lendo tudo isso, tem que ser sacal, mas a Petrobras foi criada em 53, naquela época da campanha do petróleo é nosso, enfim. Então, o que aconteceu, né, em 53? Nessa lei, 2004, está constituído que a União tem o monopólio de produzir petróleo, pesquisar, né, ou seja, o monopólio do EIP, o monopólio do upstream, o monopólio do refino e do transporte. E ela vai exercer esse monopólio por meio da Petrobras, né? Então, ela constituiu uma empresa que era a empresa que ia deter todas essas atividades. Em 53, já existiam outras empresas, né, de petróleo aqui no Brasil. Ela permitiu que elas continuassem funcionando. Mas de 53 em diante, tudo que viesse a ser feito com relação ao petróleo seria por conta da Petrobras. Então tá. Esse aqui é o mapa das refinarias que existem hoje sob o comando da Petrobras e a data de fundação delas. Então tem essas duas refinarias aqui, ó, a RECAP e a REMAN, eram refinarias privadas nessa época aí de 53, que nos anos 70 foram incorporadas à Petrobras. Mas enfim, então tá. A primeira refinaria no Brasil foi a RELAM, que fica perto de Salvador, né, na São Francisco do Conde, que foi criada em 1950 pelo então CNP, nem existia Petrobras ainda, né? E nos anos 50 também foram construídas a REMAN como uma refinaria privada, a RECAP como uma refinaria privada, na época chamava Refinaria União, e a RPBC como a primeira refinaria da Petrobras, a refinaria de Cubatão. E, bom, né, dos anos 50 até, cara, anos 2000, o Brasil é um país que atendia a demanda de derivados importando maior parte do petróleo e vendendo o derivado aqui, né? Então, teve uma época que importava muito derivado, direto, né? Importava diesel, gasolina, construiu refinaria para minimizar essa importação e passou a importar mais petróleo, né? Então, importava a matéria-prima para refinar aqui no Brasil. E lá em 2000 e pouco que teve aquela famosa autossuficiência do petróleo, né? Que a gente começou a produzir petróleo mais ou menos no mesmo nível que a gente vendia os derivados aqui no Brasil. Então tá, né? A Petrobras foi construindo refinarias, a Redux 61, a Regap e a Refap, né? A Redux fica em Duque de Caxias, 61, a Regap fica em Belo Horizonte, 68, a Refap perto de Porto Alegre, em Canoas, em 68 também. A Replan, que hoje é a maior refinaria do Brasil, em 72, ela fica em Paulínia, depois assim tá aqui no meio, tipo, no Mato Grosso do Sul, mas ela fica em Paulínia. A Repar em 77, a Revap em 80. Então, nesse ciclo aqui de refinarias, a última refinaria que foi construída foi a Revap, em 80. O Brasil ficou 20 anos, mais ou menos, até construir a RPCC, que fica em Guamaré, no Rio Grande do Norte, e a Renet, que fica perto de Recife, lá, como chama a cidade? Pojuca. Essas refinarias, a REMAN e a RECAP, elas foram incorporadas na Petrobras em 74, depois da crise do petróleo, né? Nessa época, na crise de petróleo, os países do Oriente Médio, os grandes produtores, fizeram um embargo, né, para os Estados Unidos e Europa, que estavam apoiando Israel no Yom Kippur, e o preço do petróleo explodiu, né, no mercado internacional. E o Brasil, como um país importador de petróleo, se viu numa situação fragilizada, né?
E eu imagino que essas refinarias ficaram até inviáveis nessa época, né? Tipo, cara, um petróleo caro, né? Um preço incerto no Brasil, a Petrobras incorporou essas refinarias. Essas refinarias, então, todas essas aqui do mapinha, são as refinarias da Petrobras que existem hoje. Elas respondem por mais ou menos 99% da capacidade de refino do Brasil. Existem outras refinarias privadas, uma refinaria, todas pequenas. Uma aqui em Rio Grande, uma refinaria Ipiranga, uma no interior de São Paulo chama Univem e uma na Bahia chama Daxoil. São refinarias, cara, pequenas, assim, né? Grosso modo, quer dizer que hoje praticamente 100% da capacidade de refino no Brasil é da Petrobras. Então tá. Petrobras teve o monopólio dessas atividades até 97. O FHC, então, como é que fala? Extinguiu aquela lei de 2004. Ela foi revogada por essa lei 9478, a famosa lei do petróleo de 97. Então, grosso modo, continua esse sendo monopólio da União, as mesmas atividades. Produção de petróleo, refino, transporte, incluiu aqui importação e exportação. E mais agora elas podem ser exercidas por quaisquer empresas, não só pela Petrobras. Qualquer empresa pode produzir petróleo no Brasil, pesquisar, refinar. Então, nessa época começou a Shell a participar dos leilões de petróleo, né? O Ike Batista fazer as folias dele. Mas, entretanto, todavia, não teve nenhuma empresa que construiu refinarias no Brasil, embora possa desde 97, né? Então, por que nenhuma refinaria construiu, né? Por que nenhuma empresa construiu refinarias no Brasil, né? Estranho, né? Tá. Isso aqui é uma coisa meio que para falar assim, né? Lá desde a crise do petróleo, a gente se acostumou, de certa forma, a ter poucos reajustes no preço do diesel e da gasolina. Tanto é que, pô, até pouco tempo atrás era normal, assim, normal não, não era normal ter reajuste, então era normal a gente ver no noticiário coisa do tipo, Petrobras reajusta o preço da gasolina, né, assim, era um evento. Mas, o que eu quero dizer? Não é assim que o mercado internacional, como sendo uma commodity, se comporta. Então, tipo, por exemplo, se eu peguei um gráfico desde 2001, se eu for pegar desde a vida inteira, a gente fica louco aqui, né? Mas, pô, esse aqui é o preço do petróleo Brent, que é um petróleo, vamos dizer, hoje já é um petróleo fictício, mas ele é como se fosse uma referência. É um petróleo com uma qualidade determinada e os outros petróleos do mundo se referenciam a ele para serem precificados. Então, é um petróleo típico. É o petróleo Brent, que é um petróleo que era produzido no Mar do Norte, lá entre a Inglaterra e a Noruega, enfim. Pô, isso aqui flutua o tempo inteiro, né? A gente sabe, pô, em 2008, pouco antes da crise lá de 2008, o petróleo bateu quase US$ 150 o barril. Aqui em 2014, ele estava perto de 100. Em abril desse ano, a gente ouviu notícia do tipo petróleo preço negativo. Então, cara, é uma coisa. Eu tava falando com o Fernando, é tipo um eletrocardiograma. O negócio fica subindo e descendo o tempo inteiro. Outra coisa que flutua também, talvez um pouco menos que o petróleo, é o câmbio, né? Tipo, a gente fica ouvindo aí, né? Hoje o petróleo tá 5,30. Um ano atrás estava 4. Oi? O que eu falei? Dólar. Falei petróleo? O dólar, né? Desculpa. O dólar hoje está 5,30. Um ano atrás estava 4. Sei lá, 5 anos atrás estava 2. Tem flutuações também, talvez um pouco menos que o petróleo, mas flutua. Uma coisa que determina, não é exatamente, mas o que seria o preço do combustível no Brasil, referenciado aos mercados internacionais, seria a multiplicação de um pelo outro, né? Assim, esse preço que normalmente as pessoas divulgam, né? Ou falam, os jornais, do barril é em dólar. E um barril tem 159 litros. Então você tem que fazer um vezes o outro dividir por 159. Quem que faz isso, né, cara? Apesar de ser uma coisa trivial, em tese, não é divulgada. Então, isso aqui seria o preço do litro de petróleo em reais.
flutua bastante também, né? Em valores nominais, né? Não está descontada a inflação, mas você vê que é uma coisa, tipo, aqui em 2017 estava 1, em 2018 estava 2, né? Tipo, dobrou o preço. Então tá, apesar dos preços nos mercados internacionais flutuarem muito, nós aqui no Brasil, por existir a Petrobras, enfim, toda essa história, não está acostumado a ver reajuste no preço do petróleo, né? Era um evento quando tinha reajuste, a Petrobras era uma empresa, né, pública estatal. Eita, o que eu fiz? Eita, cara. Com minimizando repasse de preço e tal. Então tá bom. Aí vamos começar a falar dessa época aqui. Não, eu não consegui achar muitos dados dos anos 90, por exemplo, né? Talvez, acho que por conta da existência do fim do monopólio da Petrobras, a existência da ANP, né? Não sei se a gente vai conseguir achar a diferença entre o preço do petróleo nos anos 80 e o mercado internacional, né? Mas, enfim, aqui é um gráfico que vai de janeiro de 2003 até fim de 2009, que compara um pouco o preço no mercado internacional, preço interno, PI, em reais, e o preço da cotação internacional também em reais. Então, vocês veem que ficavam um bom tempo sem reajuste, aqui tipo um ano aqui sem reajuste, aqui 2003 até 2004, aí tinha uns reajustes esporádicos, aí ficava um tempão aqui, ó, isso aqui, cara, de 2005 até 2008 não teve reajuste no preço do diesel no Brasil. Ora abaixo do mercado internacional, ora acima. Isso fazia, o que acontecia, né? Então, uma empresa aqui em 2006 já podia importar diesel no Brasil, né? Qualquer empresa poderia fazer isso. Mas nesse cenário aqui, né, em que o preço de venda no Brasil da Petrobras está abaixo do preço do mercado internacional, isso é o contrário da arbitragem, né? O prejuízo certo. Por que o cara vai importar diesel para o Brasil se vai ter prejuízo? Então, para as distribuidoras estava ótimo. Eu vou comprar o da Petrobras. E nesses momentos aqui que estava acima, o cara às vezes fazia isso, né? Tipo, ó, Petrobras estava vendendo mais caro que o mercado internacional. Vou importar, vou trazer diesel. Acontecia, às vezes acontecia. Mas você vê que fica uma coisa meio cruzando, né? Hora acima, hora abaixo, hora acima, hora abaixo. Era uma situação incerta, né? Então, assim, para as distribuidoras, os clientes da Petrobras, não valia a pena importar nada. E para uma empresa construir refinaria também, eu olhava esse cenário e falava assim, cara, meio difícil construir uma refinaria no Brasil se a Petrobras não aderir ao preço do mercado internacional, né? Esse aqui é mais ou menos o mesmo gráfico, só para comparar o preço do diesel também no mercado interno de diversos países. Então, é mais ou menos o preço no Brasil de 2004 até 2008, mais ou menos nessa janela aqui também. Aqui é 2003 a 2009, aqui é 2004 a 2008. Ficava mais ou menos aderente, parecido com isso aqui, né? Apesar de estável em reais, né? Esse gráfico aqui está em reais, esse aqui está em dólar. O preço do Brasil era mais ou menos o preço que era vendido nos mercados internacionais. Então, é isso. A gente não estava pagando nem caro nem barato, comparado com uma pessoa da OCDE, né? Esses são países da OCDE, França, Itália, Reino Unido, Canadá. Relativamente aderente. Isso sem imposto, lógico, né? Os impostos de cada país mudam muito. Depois a gente pode até olhar a composição do preço no Brasil. Então tá. O que aconteceu então em 2011, mais ou menos? A Petrobras aqui teve, né? A gente ficou no Brasil, o preço de venda estava abaixo e passou a ficar acima. Então aqui teve uma janela grande em que valia a pena alguém importar diesel. Teve até esse reajuste aqui para baixo, né? Para ficar, aqui tava muito longe, né? Tipo, sei lá, quase o dobro, né? Se for ver, né? O preço de venda no mercado interno estava acima do mercado internacional. Mas em 2011 voltou a ficar, o preço do mercado internacional voltou a ficar acima do nacional.
isso foi uma coisa que gerou um monte de controvérsias, né? Tipo assim, pô, inviável fazer refinaria no Brasil. Ah, capacidade de investir em refino, né? Isso está sufocando as refinarias da Petrobras, blá, blá, blá. Então, ficou 3 anos aqui, mais ou menos, com os preços no mercado interno. Isso aqui porque passou a ter dois tipos de diesel, né? Mas, enfim, preço do mercado interno abaixo do mercado internacional. Além disso, o que aconteceu? Uma pressão inflacionária grande no Brasil, era época de crescimento, PIB, né, relativamente indo bem, e o então governo da Dilma usou a Petrobras, né, a política, aliás, os combustíveis, como uma forma de controlar a inflação. Mas, enfim, para as distribuidoras de combustível e para os clientes de combustível, estava ótimo, estava barato, né? Sei lá, estava subindo, mas estava barato. Apesar de ninguém, vamos dizer assim, ninguém acompanhar o preço do mercado externo, mas na prática era isso. Ninguém se dignava a importar por questões óbvias. Vou importar para ter prejuízo para quê? Né? Até a chegar a um ponto em que o Brasil, a Petrobras, que era um exportador de gasolina, passou a ser importador de gasolina. Tem uma questão aí com álcool, né? Que se a gasolina tá um preço muito abaixo do preço do etanol, o cara, né, as usinas, que são um monte de empresas, elas vão vender, vão passar a exportar e a galera vai começar a abastecer com gasolina, né? Então, nessa época aqui, a Petrobras importou um monte de combustível e vendendo abaixo do preço do mercado internacional. Então, aqui está em volume, né? O volume de importação, volume de exportação, volume de importação. Aí tem essa cruza, né? A curva, né? Passa a importar muito mais do que a exportar. E aqui é um comparativo de preço da gasolina, para mostrar, né? Mais ou menos aquele gráfico parecido. O preço da gasolina importada e o preço de venda dessa gasolina. Isso aqui eu tirei de uma apresentação da ANP. E em 2014 tem a Lava Jato. Então foi aquele zoom, aquela coisa louca no balanço da Petrobras, no balanço de resultados, ela teve que colocar um impairment, que é uma assunção no balanço de que aqueles ativos que você tem, né, aquela refinarias, as plataformas, aquele monte de coisa, você julgava que valia X e você fala assim, eles já não valem tanto mais. Em vez de valer 100, hoje com essa perspectiva de venda, de preço de petróleo, etc., vale menos. Então, em 2014, a Petrobras teve um prejuízo contábil por conta de impairment grande, né? Por conta aí da Lava Jato. Se não tivesse feito esse impairment, diz que tem umas regras, né, de quando fazer impairment. Continuaria tendo lucro. Apesar, o que eu quero dizer? Mesmo a Petrobras vendendo abaixo do preço de mercado, aqui, internacional e aqui, ela, por ser uma companhia integrada, ela não tinha prejuízo financeiro, né? Porque ela pode usar o próprio petróleo dela para processar, né? Então ela não precisa importar petróleo internacional a preços internacionais e vender combustível a preço mais barato, que era o que fazia lá nos anos 70. Hoje ela produz o petróleo que ela processa, né? Então tá. E o que aí é eu falando, eu nunca vi isso em lugar nenhum escrito. Eu acho que esse prejuízo de 2014 foi o que fez fazer uma guinada em 2015. 2015 ainda era Dilma, hein? Se até 2014 no Brasil o preço ficou abaixo do mercado internacional, em 2015 e 2016 ele ficou constantemente acima.
Aqui teve essas inflexões, desceu, subiu e tal. Isso aqui é uma janela aberta, né? Alguém poderia importar produto aqui, mas voltou a subir de novo. Então, cara, ainda estava confuso. Mas no fim, do segundo semestre de 2015 até o segundo semestre de 2017, ficou aí 2 anos em que o preço no mercado interno, que estava estável, não foi reajustado, você vê, isso aqui é tipo 1 ano, sem reajuste. Ficou acima do mercado internacional, que flutuou. Em 2017, a Petrobras implantou uma política de reajuste mais frequente, que foi um estardalhaço, né? Tipo, nossa, a Petrobras agora vai aderir ao mercado internacional. Mas concordam que, independente de aderir ao preço do mercado internacional, sem reajuste, isso aqui favorecia a importação, né? Então, mais do que aderir ao mercado internacional, é a diferença do preço do mercado interno para o mercado externo que faz o cara importar ou não importar, né? Vamos dizer, isso aqui, ao fazer isso, a Petrobras estava tendo um lucro financeiro, né? Vendendo combustível mais caro do que o preço de importação. Só que ela viabilizou a importação por terceiros também, né? Então é como se ela falasse, ó, cara, vou vender caro, vou abrir mão aqui, vai, de parte do mercado que eu atendo para ganhar mais, certo? Isso aqui é um gráfico parecido, também mostrando mais ou menos a mesma coisa. De meados de 2015 até meados de 2017, o preço de venda para o consumidor em dólar no Brasil estava mais caro do que nos outros países, né? Se isso aqui está diferente, existe uma arbitragem, né? Basta alguém pegar uma gasolina num país qualquer, botar no navio e trazer para o Brasil que vai ganhar dinheiro. E aqui é a mesma coisa para o diesel, tá? Só para mostrar que valeu tanto para a gasolina quanto para o diesel. Então, aqui 2015, 2016, diesel sendo vendido no mercado interno acima do mercado externo. Isso aqui tá, não falei antes, mas é uma média, né? Preço no Brasil varia de ponto a ponto, produto a produto, né? Cliente, então, assim, é uma média. Aqui também é a mesma coisa. Então, aqui você vê que o preço do diesel é a mesma coisa, acima das médias aqui, né? Dos preços dos países da OCDE. Então, tá. Ó. Então, em 2016, empresas passaram a importar diesel. Uma coisa que se acontecia era esporadicamente, começou a ter um monte de empresas importando diesel firme, né? A Petrobras não, se a Petrobras não fecha a janela da arbitragem, as empresas importam. Ó, isso aqui é de janeiro de 2016. Ó, empresas estão importando diesel. E essa aqui de setembro. Já faz 1 ano que a gasolina vendida no mercado interno está mais cara que a vendida no mercado externo. Né? Basicamente isso aqui, né? Isso aqui é diesel, mas tudo bem. A gasolina no mercado interno, aqui em meados de 2016, já fazia 1 ano que já estava acima do mercado externo. De fato. E aí o que aconteceu em 2016? O impeachment, golpe da Dilma. Entrou o Pedro Parente, né, como presidente da Petrobras. E o que ele falou assim, ó, galera, esse negócio de não reajustar, a gente tem que acabar com isso, a gente tem que ficar reajustando direto, porque não faz sentido. Olha o que a gente está tendo aqui agora. A Petrobras não reajusta e está vendendo caro. A gente tem que reajustar. E ele falou assim, no segundo semestre de 2016, logo depois dele assumir, né? Falou assim, cara, aderir aos preços internacionais, que é mais ou menos isso aqui, né? Ó, aqui da gasolina, vai fazer baixar o preço do combustível, né? Vamos aderir. Esse negócio de não reajustar está só fazendo. A Petrobras está roubando dos brasileiros. Então, o que aconteceu em 2016 até meados de 2017? A importação de empresas terceiras explodiu.
A Petrobras, as refinarias da Petrobras começaram a produzir cada vez menos derivados, né? Elas ficaram estranguladas, né? Vendendo caro, vendendo menos, mas vendendo caro. Então aqui eu achei isso aqui, eu também não achei para outros períodos. Mas 2016, 2017, o percentual, a gente pode entender que antes de 2016, praticamente tudo que era importado de derivados era a Petrobras que fazia. Se não tinha outras empresas, se era uma política de preços incerta, era da Petrobras. Mas em 2016, 2017, isso passou a ser de outras empresas, né? Outras empresas começaram a importar diesel. Então, ó, em 2016, a Petrobras, do diesel importado no Brasil, tá rolando um estresse aqui, canino aqui em casa. Em 2016, 16% foi da Petrobras, 83, 84% de outras empresas. Em 2017, praticamente 100% do diesel importado no Brasil foi importado por terceiros. Esse volume aqui representava mais ou menos, acho que, cara, chegou a 30% do diesel vendido no Brasil. Então, em 2016, 2017, antes disso, todo o combustível que era vendido no Brasil, apesar de não ser um monopólio jurídico, ou era produzido pela Petrobras ou era importado pela Petrobras. A partir de 2016, 2017, não. Se você abastece seu carro lá no posto, você não sabe se a gasolina foi uma gasolina produzida no Brasil ou se foi uma gasolina importada. Mesmo se for no posto BR, seria em Petrobras. Independente da distribuidora. A BR importa produto. Né? Então, assim, diesel é a mesma coisa. Você tem um caminhão, abastece seu caminhão com diesel, você não sabe de onde que vem esse diesel. Até 2015, você sabia que era um produto que era ou produzido ou importado pela Petrobras. Depois disso, não. Então, acho que chegou a mais ou menos isso, cara. 20, 30% de produto importado. E aí, cara, nesse momento, o que aconteceu, né, em 2017? Vou voltar aqui, né? Chegou um ponto que, cara, as refinarias estavam praticamente parando, né? Se é tanto produto importado que o que a Petrobras fez, então? Começou a fechar essa janela de arbitragem, a aderir, independente dos reajustes, né? Mas, enfim, mesmo reajustando, começou a fechar a diferença entre o preço do mercado externo e o do mercado interno. E o que aconteceu, então, em 2018? Os importadores de combustível, essas empresas que passaram 2 anos lambendo os beiços, foram ao CAD reclamar que a Petrobras estava vendendo muito barato. Então, nesse momento, a hora que tem um monte de empresa importadora estabelecida, não tem mais como ninguém vender nem mais caro nem barato, né? Então, assim, se a Petrobras vende barato, ela está praticando dumping em tese, né? Ela está fazendo uma prática anticoncorrencial. Muito embora ela tenha feito isso 20 anos, de 97 até 2016, e ninguém nunca reclamou, porque não existiam as empresas estabelecidas importadoras de combustível. As distribuidoras estavam comprando barato, e isso aí, tá bom. A Petrobras tá barato, vou continuar comprando da Petrobras. A hora que a Petrobras começou a vender caro, os importadores estabeleceram e ganharam, começaram a fazer lobby, começaram a reclamar de quando a Petrobras passou a vender combustível com pouca margem. Então, hoje, se for pensar assim, né, a gente tá, ou tem uma mudança aí de regulatória para falar, ó, não, vai ser a Petrobras que vai fazer tudo de novo, ou a gente já passou a aderir aos preços do mercado internacional. A gente, né, enquanto houver esse tipo de questionamento no CAD, isso vai continuar existindo. E esse aqui é um slidezinho da ANP, ó. Para viabilizar novos projetos, os preços do combustível devem seguir o mercado nacional por um longo período de tempo, o bastante para dar conforto aos agentes privados que as regras permanecerão estáveis. Então, em abril de 2018, a ANP falou assim, cara, os preços têm que aderir ao mercado internacional, senão nenhum agente privado vai querer entrar na brincadeira. E o que aconteceu, então, em maio de 2018?
os preços daquela multiplicaçãozinha entre o preço do barril e o câmbio explodiu. Isso aqui aumentou pra caralho. O petróleo subiu e o dólar subiu. Então, uma coisa que, sei lá, aqui na época, aqui em 2016, a mesma manchete que eu coloquei lá atrás. Pedro Parente, em setembro de 2016, falou assim, a paridade nacional vai baixar o preço da gasolina, ou enfim, do combustível no Brasil. Mas, cara, quem determina o preço do petróleo e o câmbio não é a Petrobras, não é o Pedro Parente, né? São os países produtores de petróleo, cara, é o mundo que determina o preço do barril e o preço do dólar, que é o câmbio, cara, é a conjuntura econômica, né? É a taxa de câmbio do Fed, que é o Banco Central Americano, né? Tem um grande poder, né? A expectativa de investimento estrangeiro no Brasil. Então, cara, como é que alguém que falar que aderir ao mercado nacional pode baixar o preço do combustível? Não faz, é um contrassenso, é uma loucura, né? Tanto é que em 2018 ele foi, né, tipo, o cara falou assim, não, vamos, é isso aí, vai baixar o preço. Em 2018 explodiu, teve greve dos caminhoneiros, né? Por conta dessa, na prática, da adesão aos preços do mercado nacional. O preço do mercado nacional explodiu, então o que aconteceu, né? É, os economistas, né, os liberais, enfim, acham que isso deveria ser repassado aos preços. Mas é muito fácil falar isso para um cara lá, o caminhoneiro que faz um frete ali, né, de contrato, tem um contrato de frete, falar assim, ó, repassa o preço. Na prática deveria ser isso, né? Na prática não, né? Nos livros de economia deveria ser isso. Não tem intervenção, o mercado vai se regular. Só que você tem que falar pro cara que ele não pode fazer greve, né? Então, nessa época, em 2 de junho de 2018, né, tipo, no fervo da greve dos caminhoneiros, o Castelo Branco, que é o grande chapa do Paulo Guedes, falou, cara, tem que privatizar a Petrobras. Tipo, como é que a gente resolve isso? Privatizando a Petrobras. Né? Tipo, por que tá caro o combustível? É porque a Petrobras vende caro, é porque, né, ela não manda no mercado. Enfim, se já tava, se já tinha competição e já tinha importação, e já estava aderindo ao mercado internacional, como é que a gente resolve isso? Vamos privatizar tudo, né? Tipo assim, como é que a gente resolve os problemas criados pelo neoliberalismo? Vamos meter mais neoliberalismo, né? Então, esse grande chapa aqui, Castelo Branco, virou o presidente da Petrobras, né? Foi nomeado depois da eleição do Bozo, né? E essas são as declarações dele como presidente da Petrobras. É inconcebível uma única empresa ter 98% do refino do Brasil. Você ficava na própria empresa. Diz o CEO da Petrobras. Nós somos amantes da competição e detestamos a solidão nos mercados. Queremos companhia, queremos competir. Então, é tipo assim, é como se a Coca-Cola tivesse 100% do mercado no Brasil e falasse assim, cara, nós não podemos ser a única empresa que vende refrigerantes no Brasil, nós queremos competidores. Isso é uma... Cara, se você fala isso para um estudante de segundo ano de economia, eu falo assim, não é possível, você está falando errado. Não. Tudo que uma empresa mais quer é ter um monopólio de qualquer coisa, de qualquer produto. As inovações, se for pensar, né, na economia, são a tentativa de ter um monopólio, né? Temporário que seja, né? Tipo, o cara cria um aplicativo de celular né, que as pessoas usem, mas ele tem, vou fazer um diferente, vou fazer um de videozinho engraçado das pessoas, né? Então é isso, né? Tipo, e o cara que já tem o monopólio, tá falando, não, nós queremos competidores, né? Não queremos ficar sozinho no mercado. E chegou então, em junho de 2019, a esse famoso, nem tão famoso assim, né? Um acordo entre o CAD e a Petrobras que a Petrobras tem que vender refinarias. Então, é tipo assim, o CAD, depois de, sei lá, 20 anos aí, né, de mercado livre nos combustíveis, né, da lei de 97,
acordou para falar assim, não pode mesmo a Petrobras ter todas as refinarias no Brasil. Então, essas são as refinarias que esse acordo, essas em laranja, aqui esse acordo de 2019 com o CAD prevê que sejam vendidas, né? Então, a Relan, a Regap, então, cara, praticamente todas as refinarias fora de São Paulo e do Rio. Essas 4 refinarias aqui ficam em São Paulo, Replan, Revap, Recap, RBC e a Reduc. Então, é isso, né? Tipo, como que a gente resolve esse problema? Vendendo algumas refinarias. Só que, cara, você concorda? É uma refinaria que tem em Manaus, uma que tem em Salvador, uma que tem em Canoas, outra que tem em Paraná. Não tem 1 milhão de refinarias no Brasil para competir entre elas. Então, o próprio Ministério de Minas e Energia falou assim, qual é a probabilidade de estabelecimento de um monopólio regional pelas refinarias? Você vai privatizar para não... Para ter competição, né? Das refinarias que vão ser vendidas para ter competição. Elevada. Ué, você tem uma refinaria lá no Rio Grande do Sul, que a única concorrente dela é uma refinaria no Paraná, a probabilidade de um monopólio dela é alta, né? É alta. É uma refinaria que tem em Belo Horizonte, qual é a competição dela? Uma refinaria que fica em São Paulo e uma que fica na Bahia. Qual que é a probabilidade de monopólio regional da refinaria? É alta. Então, está querendo resolver um problema de competição criando monopólios regionais. E, bem, essas são as notícias recentíssimas, quentíssimas, de julho. Também né, os especialistas perceberam que o país pode ter apagões de combustível. Então, tipo assim, se hoje a Petrobras, que olha, 100% praticamente dos refis do Brasil, ela consegue planejar quando uma refinaria vai parar, quando vai ter um problema, etc, etc, essas refinarias não vai existir essa coordenação. Então, por exemplo, se essa refinaria, a Relan, que é uma refinaria enorme, fica em Salvador, parar, enfim, tiver algum problema, quem vai atender aqui a importação de combustível aqui na Bahia? Não sei, quem vai atender? A Petrobras vai ser obrigada? Vai ter que mudar alguma coisa, né? Tipo, então tá, perceberam que vai dar um problema. A mesma coisa para o gás de cozinha. Quem que vai abastecer o gás de cozinha? O gás de cozinha é um caso à parte, eu não falei dele, mas o Brasil ele é importador de gás de cozinha. A infraestrutura de importação de gás de cozinha é super enrolada, não é trivial, precisa ter tanques refrigerados, são navios especiais. Então, tá, se hoje as refinarias do Brasil produzem X e o Brasil importa, sei lá, um Y, e consome X mais Y, quem vai importar o Y? A Petrobras vai importar sozinha? Quem vai fazer esse papel, né? Então é isso, assim, na prática o que tem acontecido, né? A gente já vive um mundo aqui no Brasil que os preços aderem ao mercado internacional por lobby dos importadores e a venda das refinarias não vai fazer diferença nenhuma. Assim, se existe alguma perspectiva, né, se é que é um desejo da sociedade, não entrando no mérito, assim, né, tipo, falar, queremos consumir combustíveis fósseis, né, se isso é uma coisa para o futuro mesmo, mas se existe uma saída, né, uma solução para resolver algum problema com o preço de combustível, não vai ser vendendo refinaria, né? Porque hoje, do jeito que já se configurou desde 2016, 2017, nós já estamos pagando o preço que todo mundo paga. Ai, acho que era isso. Vou parar aqui, ó. PowerPoints aqui. E aí vocês falam. Ai. Cadê?